Parece que toda relação tem que ter um roteiro já pré-definido, né? Esse alguém ensina a gente a fazer as coisas certas. E não é diferente no amor, né? A gente tá sempre sendo ensinado a seguir uma linha já definida. Você marca um encontro com alguém, aí se for legal, repete esse date daqui 15 dias. Depois do terceiro encontro tem uma conversa sobre expectativas, aí vocês falam pro outro que estão muito apaixonados, decidem que não vão mais ficar com ninguém, embarcam no namoro. Mais pra frente vai morar junto, e aí vem o tal do viveram felizes para sempre. Mas ninguém fala o que é esse felizes para sempre, né? Porque não tem roteiro, não tem como seguir um roteiro. Você pode se relacionar da forma que você quiser. Às vezes você vai se apaixonar por alguém, mas não vai querer ficar com essa pessoa. E às vezes você não vai estar apaixonado, mas embarca num romance porque aquela pessoa tá querendo se envolver com você. Não tem roteiro, mas a gente sempre vai querer seguir, né? E quando termina, como é que faz? Briga, separa e nunca mais conversa. Ex bom é ex morto. Será? Não dá pra ser ex e ser amigo? Será que não dá pra ser ex e voltar? Vixe. Pra responder essas perguntas, só uma sessão de terapia. E vocês já devem ter ouvido falar em terapia de casal, né? Mas e deitar no divã ao lado do seu ex? Você toparia? Eu sou o Alexandre Simone e esse aqui é o meu ex. Eu sou o Lucas Galdino e esse ao meu lado é o meu ex. E obviamente vocês já entenderam que aqui eu e o Alexandre somos ex-namorados, mas também somos amigos. Até porque a gente não tá aqui se batendo, né? Só dando um chute aqui embaixo da cadeira com raiva. Alexandre tá de botinha porque quebrou o pé, e aí tá chutando minha perna aqui debaixo da mesa. E a pergunta que a gente mais odeia ouvir na vida, o comentário é: e aí, vocês não vão voltar? Já vamos avisar, não. Tá Não bom, a vamos gente não voltar. vai voltar. Aguentem isso, né? Eu, Mas é que- inclusive, sempre tinha uma questão, sempre achava que, tipo, nunca volta. Se alguém me perguntasse, você acha que tem que voltar com ele? Eu sempre falei, não volta. Eu era contra até hoje. Até porque a gente tá aqui com convidados especiais que vão quebrar toda essa crença do Alexandre Isso. de que ex Tô não aberto. pode voltar. Né? A gente tá aqui então com Gabriel e Douglas, que são um casal, mas também são ex. Como é isso? Eles ficaram 5 anos juntos, certo? Terminaram, ficaram 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio eles separados. E estão há 3 juntos. 4. O Gabriel que sabe as datas. Agora vamos à pergunta que todo mundo odeia responder, né? E aí, por que separaram? Foi uma loucura, Se não quiser né? falar, pode falar. Pula essa pergunta. Não, Por favor, viemos aqui. Será? Mas por favor, respondam, isso. porque senão a gente fica sem pauta. Não responder as perguntas. Mas de é que essa vocês. pergunta é difícil, né? Por que separaram? Por que ou quem separou? É porque é difícil, porque às vezes não tem explicação. Eu acho que essa Isso. que é a... E tem as versões, né? Cada um tem a sua e tem versão. as versões. O que aconteceu? Quer contar você? Fica à vontade, eu sei que você vai errar as datas e eu vou corrigindo. Vamos lá. Eu acho que o que aconteceu foi... A gente começou a namorar, e aí vivemos um relacionamento muito feliz, tudo certo, tudo ótimo. E em dado momento, acho que a gente cansou. E aí a gente falou, então vamos abrir a relação. Sabe, o Clássico, né? O clássico, Clássico. vamos abrir a relação quando Porque a gente... então entrou ficou meio monótono e o jeito pra continuar naquela coisa que já tava. Tava boa, não tava ruim, mas tava confortável. Exato. Era esse lugar ali. A questão é que nós fomos o primeiro relacionamento um do outro, né? Fomos o Assim, o primeiro primeiro relacionamento relacionamento de do fato, outro, sério, até então mais longevo, Aham. foi o primeiro dos dois. Então, juntava esse fato com a gente ser jovem na época, né? Vocês estavam com quantos anos? A gente começou a namorar com 22 anos. Ah, não, super novinho. Então, mais uns 4 anos, aí vou arredondar pra 4. Então, 26 25, anos, 25, 25, 26 anos. E era aquele momento que você muda, né? Que você não é mais aquele jovem Isso. espirocado, assim. Você tá começando a centrar. a vida, né? Exatamente, era muita coisa acontecendo também. Então o Douglas estava começando a ter uma super ascensão na carreira dele, enquanto eu decidi trocar de carreira. Então era muita mudança e a gente começou a ficar mais desconectado. Tá. Mas a gente sempre se deu muito bem, né, de conversas. Enfim, a gente sempre teve uma sintonia muito legal. E até mesmo para terminar, foi tomando uma garrafa de vinho na varanda. Falando, então, o que a gente vai fazer da nossa vida? Não tá legal, né? Vamos dar um break. E vocês, Isso, mas vocês isso. abriram um tempo, ficou aberto. Ficou, mas eu não acho que ter aberto a relação foi o que
fez a gente se Motivou. separar. Não, de forma Sim. alguma. Eu acho que a gente já queria se separar. E aí, quando a gente abriu a relação, meio que a gente achou motivos ali pra separar. Um ficar com ciúmes do outro, se apaixonar por outra pessoa, que na verdade nem era Uhum. paixão. Mas era isso é só muito interessante. achar ganchos ali. A gente precisa achar gancho. Eu acho que a gente Exatamente. teve isso também. Você sabe que tá ruim, aí você não sabe muito bem qual gancho, então você caça Exatamente. um E o gancho. nosso foi Caça um quase problema. comprar um apartamento. Ainda bem que a gente não fez isso. Mas você- ainda bem. Nossa, porque ia Ainda dar um bem, imagina, trabalho ia dar um depois. puta A de um trabalho. partilha. Não, total. Mas a gente tem essa memória e em muitos relacionamentos, a gente, pelo menos enxergando de pessoas próximas, até os que a gente fica lá fofocando, nem é próximo, mas a gente tá fofocando, a gente percebe, né? Chega um momento que você fica indeciso, você tá numa monotonia, tá numa coisa muito. Não é monotonia a palavra. Perdeu tesão. não- Tesão no não sentido tá mais de no- tudo, né? Tesão não só sexual, digo, Sim. tesão de viver, Sim. assim, De né? viver junto ali e tal. E aí Mas a gente aí, às vezes, sempre vai por- tentando umas muletas pra poder colocar aquilo ali continuar, né? Porque, enfim, é ruim também terminar, Não, né? e às vezes Passar muito por esse muitas processo. traições vêm desse lugar também. As pessoas às vezes estão numa relação que não tem o gancho, ela trai. Uhum. Já fiz isso uma vez. E aí você fala, então, eu te traí? Agora a gente vai ter que terminar. Uhum. Tipo, era só falar, a gente vai ter que terminar antes de trair. Total, né? total. É. E aí vocês Mas aí foi terminaram- cada um pra um lado. E Aí terminaram foi de boas, isso. né? Eu acho que antes Foi, da foi gente- super de boa. A gente não teve nenhuma briga, não teve. Não, foi literalmente em comum acordo. Foi em comum acordo. A gente queria, os dois queriam isso, a gente sentou, conversou e se separou. Mas Ponto. agora a pergunta. Ok, foi legal de ter sido calmo e tudo mais, mas rola também o luto do término, né? Porque Sim. quando a gente fala que a gente terminou também tranquilo, todo mundo fica, nossa, É. como vocês são maduros. Gente, a gente ficou Não. um mês chorando. As pessoas acham que sabe? saiu saltitando. Ei, terminei. Não, terminar é Não, muito. não. Qualquer relação é muito difícil de terminar, né? Uma relação amorosa, uma relação com amigo, uma relação com trabalho, né? Pra mim foi difícil. A gente sofreu, aí já separados, né? Na varanda tomando um vinho, vamos terminar, vamos terminar. Ok, continua o papo e segue vida. Vamos dormir, ok, dia seguinte ele levanta pra ir trabalhar Aham. e sei que, ok, acabou ali. Eu, uma pessoa muito equilibrada que sofre, ótimo, nossa, que legal. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu de mim? É exatamente assim. Você entra no. É triste, né, gente? É Você tem que triste. sentir. Tem uma, é uma- triste. Principalmente porque a gente tava sempre juntos, né? Então, aí voltei pra casa também sozinho. É. E aí eu falava, nossa, eu tive uma crise de choro também. Falei, e agora? Não tem o Gabriel aqui? Como assim? Como que ele não está? Como que ele não vai vir? Não, eu lembro que nessa É uma noite… nova rotina, sem a pessoa. Exato. Os meus amigos foram pra casa, a gente acabou, enfim, todo mundo ali me consolando e tal. E, enfim, acabou fazendo uma festinha entre a gente, pra eles me colocarem pra cima, enfim. Meninos, beijos. E o Douglas, ele tinha o costume de sempre me ligar ao final de todos os dias. E aí perguntar como é que foi seu dia, como é que foi, né? Aqui aconteceu isso, não sei o que, não. E quando eu tava ali com os meus amigos, curtindo o luto do primeiro dia, né? Que é justamente o mais pesado ali. Os primeiros Você momentos. quer- Aí eu vejo no celular, Douglas Piquete chamando. Ah, não, né? Eu falei, bom, uma pessoa super equilibrada, centrada, tô aqui, junto, né, na minha rede de apoio. Alô? Querido, é o seguinte, eu não quero que você me ligue, nós terminamos, eu não quero saber de você, eu não quero que você saiba de mim. Vai passar. Fica tranquilo que E vai você passar. nem tava puto. Mas, não quero. Sim. Ok? Como é que você reagiu? Ai, tá bom, filho. Falei, tá bom. Você reagiu de boas? Sim, E não. por que você ligou? Então, porque não. Eu nem lembro direito muito bem disso, mas é porque eu não queria parar de falar, né? Eu não queria mudar muito as coisas que não precisam ser mudadas. Acho que é isso. Acho que tem coisas que realmente. Hoje eu vejo e eu falo, não tem cabimento. Né? Você não precisa fazer uma ligação no dia pra ver, e aí, como é que foi seu dia, né? Dá pra esperar um tempo, Dá né? pra esperar Poder um cantar tempo. tudo. É, mas acho que a ideia naquele momento era isso. Não, estamos aí, né? Eu lembro quando a gente terminou, na conversa, o Lucas falou: você pode dar um abraço? Eu falei, não.
Não, agora não tenho condição nenhuma de dar um abraço. Não que hoje a gente... Arrombado. hoje a gente pode- mas, na- Arrombado, eu preciso de um abraço. mas naquela hora, tipo assim, não. Eu achei uma coisa assim também. Eu não vou te acolher agora, sabe? A gente terminou. Você vai lidar com suas coisas, eu vou lidar com as minhas. Né? Não, total. Eu não tinha essa ideia de morte, de ex-bom, ex-morto, não era isso. Mas era muito claro pra mim que eu precisava numa distância. Tá. E que eu sabia que aquilo ia passar. Eu só precisava do meu tempinho, assim. Me deixa aqui, É, porque calminho, uma de coisa boa. importante não é. Tudo bem, não é ex-bom, é ex-morto, mas uma coisa morre, né? Tipo assim, quando você Sim. termina, por mais que a relação vai continuar, é isso, a relação romântica que existia e de trocas que acabam sendo românticas de como foi seu dia. É que a gente morre, vive o e luto tem que da aceitar rotina. isso, Aquela tem rotina que aceitar essa que é morte. gostosa e que são detalhes do dia a dia que passam totalmente despercebidos. E quando você não tem mais aquilo, você É, fala, aí putz, você tá, dá tá conta. fazendo falta aquela ligação, É. aquela mensagem. Esse luto que a gente vive, né? É o luto da companhia, dessas minúcias do dia a dia. E que você vai percebendo durante, né? Na hora do término, terminou, tá. E depois, no primeiro domingo, Uhum. no mercado, sabe, aquele As coisas mais restaurante, bobinhas, as né? coisas. Eu acho que ir em lugares que você ia acompanhado da pessoa também deve ser meio. Nossa, eu vim aqui com ele, sei lá. Ah, eu É. odeio terminar. E você. Acabei de Ai, lembrar. menina, nossa, é um Eu desgaste. odeio. Eu acho que eu não vou nem Nossa, começar, porque eu não semana. quero terminar. Já tô pensando no futuro término, entendeu? Do que eu já nem tenho. Seu olho tá brilhando. Eu nem tenho. Você tá emocionado? Eu não, tô. Ah, tá. Eu pensei que você tava emocionado. Porque a Alexandre é uma pessoa que se emociona. É, mas aí, em que momento que vocês conseguem então, ter uma relação saudável de ex-amigos? Como que vai essa construção depois desse primeiro impacto? Foi depois de alguns poucos meses, né? Foi rápida essa. Foi rápida. O nosso Eu período lembro de que a gente luto. teve alguns momentos, né? Teve meu aniversário. Teve o seu aniversário. E os nossos amigos também já estavam, as duas turmas, misturadas. Uhum. Então, assim, nem que eu quisesse evitar, não ia dar. Não tem como, né? Fica chato, né? Assim, de não vou porque fulano tá lá. Porra, mas eu sou um amigo também, né? É. E depois de um Colocar uma balança. tempo, tem uma coisa que tem os amigos dele, tem os meus amigos, mas a gente tem os amigos juntos, né? Uhum. Amigos dele que viraram mais meu amigo meu que virou mais dele. Não tem, vira uma coisa só, né? Uhum. Não tem E muito no começo, como... sem recaídas. Se encontravam, conversavam, tinha uma faísca, tinha um negócio assim? Não, ou a gente não Não. se encontrava só a gente, né? A gente não Tá. saía pra jantar, não frequentava uma casa do outro. Vocês não conheceram outras relações que vocês tiveram ao longo do caminho, um do outro? Conhecemos. Eu Ah. conhecia dele. O Gabriel namorou no meio do caminho, eu Aí não. eu tive um rápido relacionamento né, na nossa pausa. E você chegou a conhecer, é verdade. A gente chegou Eu a conheci, ir em bar, enfim. E foi de boa também? Pra mim, sim, mas eu acho que ele me odiava. A outra pessoa, né? A terceira pessoa ali. Eu tratei com muito Ele respeito. tinha as questões dele. Mas acho que. Então, é isso que é muito interessante. Tem Defendeu. gente que não vai. Por causa desse padrão Uhum. do tipo, eu não quero conhecer o seu ex-namorado porque eu vou ter que ter ciúmes do seu ex-namorado. Sim. É uma bobagem sem fim. Porque eu fui conhecer foi num bar, uma festa, vi ele poucas vezes, né? Foi. E aí eu sentia que, sou ex. Ficou, gente, qual o problema, entendeu? Tô aqui, vivi. Mas assim, pra ser bem sincero, se ele estiver assistindo esse podcast, ele vai falar: eu tinha razão. Neste caso. Até que meu filme fazia sentido. Vamos lá, vamos É verdade. colocar panos quentes aí nessa história. É verdade. Naquele momento, não existia Naquele momento, nenhum não. nível de E vamos eu, voltar. e eu não tinha. fui o pivô da separação também. Ai, muito bom. Ótimo, Né? boa. Fui? Não, Do vocês que- separaram antes. Ah, né? não, era. Nossa, não. Essa Vocês história separaram é muito antes. mais profunda. Vamos voltar. Pula. Vamos voltar pra parte boa, não. Isso. E eu não namorei. Tá. Eu tive casos, Casinhos. né? Casinhos, mas eu não namorei. Então nessa agora época. a curiosidade é: como é que essa faísca aparece? Quando que O vocês... que acontece? Ai, que vamos Um muda? belo lá. dia meu telefone toca. Mentira! Foi você antes. Você me procurou antes. Eu lembro bem. Exatamente. Eu tenho boa memória. É verdade, eu te procurei. Você me procurou antes. Aí depois a gente se encontrou numa festa com os amigos. Bebeu. Bebemos um pouquinho. E aí a gente deu um beijo. Tá. Então, você lembra quem deu o primeiro passo, assim? Ou... Eu acho que foi o Gabriel.
Que me beijou. Foi só um Mesmo. beijinho Sim, sabe o que na aconteceu? festa. É. A gente transou no sofá dele, ele colocou assim a mãozinha no rosto e falou Foi assim, bem que pena assim. que a gente não dá certo junto, né? Não foi bem assim. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ah, mas eu achei que foi um elogio. Eu vou fazer um elogio. isso, não Tipo assim, é. nossa, a gente transou tão gostoso, que pena que a gente não dá certo junto. Eu me senti honrado. E foi. Porque Eu vou ressignificar esse Eu momento na acho. terapia. Eu acho. Não, eu achei uma coisa. Ah, por que que a gente não volta? Porque a gente já sabe que não deu certo. A gente já Isso. terminou, né? Mas então, Na agora minha eu cabeça foi isso. vou fazer o advogado diabo agora. Achei eu achei aí fofo. teve a sequência, tá? Beleza. Você já sabia que não dava certo. Você falou essa frase polêmica. Mas então, por que ficaram? O que motivou, assim? Eu já ia defender. Mas aí foi uma Responde. vontade. Peraí que você não participou desse relacionamento. Você segura Tá só bom, onda. vai. Mas o Aí que- eu acho que pra mim, e acho que pra Gabriel também, uma vontade de um despertar sexual que teve ali, entendeu? Então foi mais sexual do que É tesão, né, afetivo. gente? Tesão, dois tesão, mesmo, a gente mas já não conhece. não só separado, tesão com um pouco afetivo É, também, né? claro. Tesão Sim. de transar com uma pessoa com quem você namorou por 4 anos, né? É porque tesão por tesão, É. aí você resolve de várias formas. Isso, Não precisa ser com seu ex, né? exatamente. Exatamente. E aí, depois disso, aí a gente ficou um tempo sem ficar de novo. E aí, foi porque eu fui fazer terapia, né? Aí fui fazer terapia. Menino foi, terapia muda a vida. Eu fui fazer terapia e a minha terapeuta, ela. Enfim, eu fui descobrindo ali que eu gostava muito do Gabriel ainda e que a gente podia ter. Eu acho que foi ela que foi me quebrando isso também, do tipo, qual o problema? O que tem? O que tem que terminou? Foda-se, né? Só você tinha um bloqueio ali por conta Exato. disso. Eu acho, sim, Tá. acho que sim. E aí. E na sua cabeça tava superado. Tava superado. Não, eu nunca imaginei que eu fosse querer Aham. voltar, de verdade, assim. Nem você. Nunca imaginou voltar. Não. Gente, a vida é maluca. No tempo que a gente Você ficou é mais- separado, você é né? mais Aí quando decidido foi nessa relação? voltando, a gente foi falar, meu Deus. Olha, eu sou Libra, né? Então, Ah, tá, ok. Só falar que eu sou eu. decidido também. Bom, e aí quando eu me dei Isso. conta, falei numa sessão de terapia, falei, então eu vou atrás do Gabriel. Vou lutar. E eu detesto joguinho. Tenho horror a joguinho emocional, né? Nada disso. Não que você faça, tá? Mas aí chamei o Gabriel, falei, vamos jantar comigo hoje? Foi isso, né? Vamos jantar comigo hoje? Gabriel, vamos. Fomos, eu fiz um jantar, a gente jantou, a gente ficou, você dormiu na minha casa. Aí eu falei, quero voltar com você. Tá. Você já falou nesse dia. Sim, não Jantou, teve trepou, nenhum... quero voltar. Exatamente. E Vamos como voltar, você vamos recebeu voltar. essa pergunta? Como foi pra você ouvir essa pergunta? Você também já tava mexido? Porque é isso, ele levou até pra terapia, né? Então Ele significa levou que pra- pois estava mexido. E pra você, como que foi depois daquele beijo na festa? E aquele sexo que ele falou que pena que a gente não dá certo. Ai, sabe aquele gostinho de vingança? Tipo, tá vindo atrás. Não dava certo, mundo né? dava certo. Aí depois eu Não, descobri mas- que ele tinha ficado bravo com... Ele foi me contar depois que ele ficou chateado com que pena que a gente não dá certo. Eu nem tinha percebido, pra mim tinha sido tudo ótimo. Ele saiu puto dessa Aí, casa. aí como se eu fosse atrás. E daí, claro que eu fui atrás. Eu queria, fui atrás, né? E vocês chegaram a conversar sobre as coisas do passado, do tipo, o que não funcionava antes e agora o que a gente tem que mexer pra dar certo nessa nova etapa? Foram conversas rolando ao longo do... Até hoje, né? É. A gente é muito da conversa. Mas não teve nada assim, não tinha uma coisa. Aquilo me irritava muito, hein? Não. Então agora não vai ter mais isso. Não teve nada disso. Só que teve ali duas pessoas mais maduras, né? Se reencontrando. E E as uma cores, coisa se que acordando, na né? época que minha terapeuta falou foi: ela falou, acontece que você não está voltando com o seu ex. Vocês estão voltando sendo pessoas novas. Você está voltando com outra pessoa Uma um nova ano relação. depois. Você é outra pessoa. Vocês não vão mais ter os mesmos problemas. Vocês podem ter outros. Mas onde vocês estão agora é outra história. Vocês estão construindo uma nova história. Isso é muito legal de você falar de que realmente são novas pessoas se encontrando, apesar de serem as mesmas. Porque é isso, muitas vezes as pessoas pensam em voltar, mas é pra remoer muita coisa do passado que às vezes não Sim, foi digerida, exatamente. né? Exatamente. Então vocês passaram de fato por essa fase, né? E falaram, não, Exatamente. beleza, agora a partir daqui é quase um relacionamento novo. É outro relacionamento, não é o mesmo. Tá. Né? Vocês não voltaram porque vocês não superaram. Não é por isso. Não é Vocês por isso, separaram. exatamente. A gente superou. A gente Superou. poderia ter seguido. Mas a gente Então, assim eu escolheu acredito. Então. construir- Assim, eu vou me corrigir. Assim eu acredito que pode voltar com construir eles. uma Justo. nova história, né?
Voltar diferente. Tem uma coisa sobre pegar um tempo numa relação, né? Preciso de um tempo. Muita gente fala assim, não acredito em tempo. E vocês não tiveram... É um tempo, mas não é um tempo curtinho. Eu acho que vocês terminam, talvez, justamente para que essa relação dure e hoje ela continue. Talvez se Com vocês tivessem certeza. continuado direto, Sim. insistindo sem terminar, teria desgastado. Hoje talvez vocês não estariam juntos. E não Mas se esse gostando, um ano foi inclusive, né? Nem se importante respeitando. para repaginar a relação. Sim. Foi um Total. tempo necessário justamente para amadurecimento. Tanto nosso individual quanto pessoa, tanto quanto o que a gente vê ou espera de uma relação a dois. Né? E é justamente aquilo que você falou. É um novo relacionamento com novas pessoas. No mesmo corpo. É isso. E é legal que, apesar do Douglas não ter tido um outro relacionamento, vou colocar sério, a palavra sério, mas a gente tem várias definições, né? A gente fica tentando achar umas definições para esses tipos de relacionamentos, são vários. Você, Gabriel, teve, né? Então, não que haja uma comparação, não que você compare uma relação com a outra, mas essa sua experiência também te fez amadurecer também para entender a sua volta, né? Com Douglas. Toda certeza. Tudo contribuiu, né, para esse período de amadurecimento e de até mesmo tomada de decisão. Quando ele me ligou, enfim, me buscou. E aí, vamos jantar? Eu, tá bom. Jantar, sei. Eu sei o que você quer jantar. É a Cheguei sobremesa. aqui, o seu delivery. Oi, né? Do iFood. Ali eu também já acendeu uma coisinha assim. Falei, bom, ele tá me procurando. Mas é interessante. Poxa, que legal. Porque olha só como era legal, né? E olha só o que poderia ser. Então, eu já fui confabulando ali algumas situações. Enfim, era natural a gente voltar. Bom, a gente já julgou um pouco a relação de vocês. E a gente vai convidar vocês a julgar outras relações. Mas antes só da gente entrar no jogo, eu queria que vocês dessem um conselho, uma dica para algum casal que talvez se separou, tá pensando em voltar, mas tá com aquela coisa de tipo culpa, do tipo, não é correto. Igual eu falei, tipo, eu não acredito. Já tô pedindo desculpa pela terceira vez. Alguém se redimiu nesse episódio. Mas sabe, pra quem tá pensando, não é certo, eu vou... O que vocês diriam pra essa pessoa que talvez possa estar com essa culpa do que a gente começou o episódio falando sobre uma linearidade e vocês foram contra a linearidade, né? Terminou e voltou. O que vocês diriam pra esse casal, assim? Que tá pensando em reatar. Reate, né? Reata, se der errado, termina. Tudo isso que eu sempre certo, acho, gente, é muito entende? fácil, se der errado, termina. Ai. Mas e o desgaste emocional? Não, nesse caso de... Desgaste a gente tem o tempo todo, Sempre. com tudo, né? Solteiro, voltando, não namorando. voltando. Um casal que quer voltar e não volta, se desgasta também, né? Faz Volta, sentido. né? Pensa, entenda, né? Se não tem nenhuma... Quais são os motivos? Quais são os motivos, o que aconteceu e volta. E faça terapia. Perfeito. Eu também acho. Isso. Tem que Curte seguir o que você tá outro. sentindo. né? Segue o que tá sentindo, exatamente. E te desliga dos padrões, né? Que a gente tá acostumado. Tipo, voltou, termina, né? Eu completaria com esteja completo. Importante. Né? Isso que nem foi uma profundidade que você precisou ter. Enfim, aí entra processo terapêutico. Enfim, gente, parece que eu tô fazendo propaganda, mas não é, tá? Não sou psicólogo. Mas é experiência. Mas é importante. Aqui o cartãozinho da psicóloga dele que ele passou. É uma publi. É uma publi. Mas o estar completo entra também num lugar de você não jogar suas frustrações e as suas esperanças no outro, né? Então, esteja completo. Não volte por carência também. Exatamente, não volte Não por volte carência. por carência. Carência se resolve de outra forma, né? Você vai ter que Relacionamento é investigar muito essa mais do que carência. isso. É construir uma vida junto ali, entendeu? Não tem nada a ver com carência, né? Então, não volte por esse motivo. Não, inclusive, eu acho que tem que colocar na balança também, né? Nossa, mas terminamos porque estávamos infelizes, porque, enfim, acho que é bom colocar numa balança e entender se realmente é válido voltar. Para vocês, no caso, foi válido, porque vocês colocaram numa balança e perceberam que tinha muito mais
prós do que contras ali. Sim. E os contras, inclusive, é isso. Resetaram pra começar de novo. Tem gente que pode voltar, e aí fica esperto aí. Vai querer voltar e vai querer ficar remoendo as culpas do passado. E aí não vai dar certo mesmo. Exatamente. Né? É basicamente como não... É como se a pessoa não terminasse e aí fosse levando aquilo ali com a barriga de novo até começarem a se odiar e tudo mais. E a gente cair num padrão de relacionamento que é o que a gente mais vê, né? Que é as pessoas se odiando, não quero ver meu ex é um babaca, não sei o quê, né? E na verdade é só falta de conversa, entender que quebrou o limite, né? Isso. Passou do limite ali do E outras relacionamento. coisas, né? Brigas que aconteceram há 10 anos não vão se repetir, porque mudou a cabeça, mudou as ideias, mudou tudo, né? Lembra? Por que a gente brigava há 10 anos? Eu nem lembro, mas assim, não vai ser motivo de novo, né? Porque você vai evoluindo. Total. E aí, quando a gente teve a ideia desse podcast e veio a ideia de trazer vocês, a gente também ficou, mas será que faz sentido? A gente vai falar sobre ex, e aí ex volta, pode voltar? Não. E acho que no fim, isso aqui, essa ideia né? existe justamente pra falar que não tem muitas regras, né? Assim, Vocês pode ser não ex e pode se voltam. odiar, Vocês pode ser fazem ex e as pode suas ser amigo. regras. Pode ser ex e pode voltar. O lance, eu acho Depende que da sua história. vai soar muito clichê o que eu vou falar agora. Mas é aquele negócio da conversa, né? Tudo isso. Vocês entenderam da parte da conversa que não, dá pra voltar. E óbvio, e mais uma vez, eu acho que a gente vai repetir em todos os episódios aqui. Ex-babaca tem que estar ex-longe mesmo. Aquela pessoa que te faz mal não pode estar próxima de você. Lógico. Mas se faz bem, se não tem problema nenhum. E se faz bem, não tem problema. E perdeu o tesão, perdeu a vontade de estar como um companheiro daquela pessoa afetiva e sexualmente, vira amigo. Se não, reata se for um negócio, né? E eu acho muito bom mesmo o que o Douglas falou de reata. Se não der certo, termina de novo. E depois... Então agora a gente vai Vai ajudar retomar. as pessoas que ouvem esse Exato. podcast pra falar pra elas se o ex-bom delas, o quadro chama ex-bom é ex, e a gente vai completar Tá. pra definir se ex-bom é ex-morto, ex-bom é ex-amigo, é longe, a gente fica livre. Fica livre pra completar. Tem E história? aí, Vai. Tem. Lê a sua primeira. Eu não peguei meu celular, mas eu posso Oh. contar da minha cabeça porque eu conversei com a menina ontem e eu lembro da Tá. história. Eu vou contar que a gente posta no Instagram e o pessoal vem contar. Eu vou abrindo aqui a minha. Aí uma pessoa veio me Polêmica. contar que ela... Não, é até difícil usar essa palavra ex, porque pode ser ex de amante? Pode, né, também. Pode. Ex-amante, né? É, ex-amante, é. Esse é esse. Ela era amante do cara. E aí, enfim, estavam Essa história é maluca, na gente. rua e tal, não sei o quê, vamos para um motel. Chegou na porta do motel e ele falou: não posso passar meu cartão, porque a conta, minha mulher, sei lá, vê o extrato e tal. Paga aqui, que depois eu vou te transferir. Nunca mais, já começa com calote. nunca mais. Cobrava e ele falava: não, vou pagar. Não pagou. E aí eles se distanciaram em algum momento. Ela disse que acha que talvez a mulher começou a desconfiar, enfim. E aí depois ela estava desempregada, mandou currículo para uma empresa. E aí ela entrou, começou a trabalhar na mesma firma que ele. E eles começaram a se cruzar Mentira. no corredor. E aí ele finge que não vê ela, ou fica meio nervoso e trêmulo toda vez que ela aparece. E anda falando coisas sobre ela para outros colegas. Tentando queimar ela, né? Mas Tentando profissionalmente, né? queimar ela, claro. Ele né? não pode falar, Ele não né? pode falar, né? Aí eu falei pra ela que eu acho que nesse caso, o ex-bom é ex. Longe, na puta que pariu. Eu acho que ele não... É caloteiro pra começar. Já começa com um calotezinho básico Exato. aí, né? Eu acho que tem... Assim, Mas ela foi. Só um ponto nessa história. Ela foi. Boa essa história. Não, ótimo. Mas boa, ela não é? foi nessa empresa. Foi uma Eu coincidência. perguntei, eu falei, foi de propósito, não foi de propósito, mas ela sabia que isso ia trabalhava acontecer. Foi de propósito. Mas se você tá desempregado, só tem essa vaga, imagina. Aí tem lá o seu ex-amante. só essa vaga no mundo. Só tem essa vaga, é É a única vaga que sobrou no mundo. Entramos em Eu apocalipse. acho que ele é um idiota porque ele poderia estar trepando com ela ainda. Porque, gente, tudo bem, pode dar um nervosismo, tipo assim, Bugaço, nossa. foi agora trepando com ela. É Tudo bem. amante, né? É. amante. Que é o que Bom, ele não, quer, mas é o que amante ele faz quer. amor, amante faz Não, amor. eu acho Não, que tô assim, errado. não, e- Eu já fui amante, eu já fiz amor sendo amante. Não, e assim, não julgando, enfim, cada um sabe da sua vida, mas. Mas eles podiam transar no banheiro na hora do almoço. Não, mas eu acho que Podia mas, ser assim, super a legal. minha resposta do ex-bom é ex, eu acho que começa a partir do momento que ela já é amante, então ele não vai ter algo com ela. Então, assim, Isso é verdade. ex ou é ex-bom é ex que dá uma foda ali e vai embora, Isso. ou
O único daquela coisa do não, um o fode, sai de problema cima. é que ele é mau caráter de falar coisas É, ele sobre fica ela falando mal pra dela, é outras foda. pessoas. Sim, Isso não é, tem tipo, como. Mas eles tinham relacionamento ou era assim, só Era uma casual. fodinha de. Era casual. Aconteceu por um tempo. Ah, aconteceu por um tempo. É. Foi mais calote Mas- ou foi só uma vez? Eu acho que o calote foi uma vez, só não perguntei. Mas não ter que era trazer só essa versão. Tem que trazer ela casual, né? Você já tinha muita coisa envolvida É. aí. Pra ele tá falando mal dela, pra ela ir ter ido atrás dele na Ele empresa. tá abalado, não tá? Ele é mau caráter. Tem uma relação aí caráter. que não é simplesmente uma… Exato. né? Ex-bom é ex-longe. Eu acho que se não não- esse fode, é sai longe, de esse cima. é Eu acho que longe, nesse caso é longe, sabe por quê? Porque essa relação já está vinagrada. A história que me mandaram, também abri caixinha. E aí o menino fala. É um menino. E é um menino gay. Aí ele falou que… Ele mandou na caixinha e depois eu pedi pra ele explicar melhor, porque a caixinha é pequena. Ele falou que me vinguei da traição, fiz um fake e marquei um date com o ex. Gente, que esperta. Aí eu falei, roqueira. me explica melhor essa história aí, porque eu quero saber. Eu vou julgar ele, não o ex dele, né? Então. Então, já começa aí, né? Mas é. Ele é um também. ex ruim, é. Mas ele começa já falando: antes de qualquer coisa, não acho bonito o que eu fiz, muito menos tenho orgulho. Consciente. Marcamos, aí ele foi explicar a traição primeiro. Marcamos uma viagem de última hora e no fim não consegui ir. O boy ficou 15 dias sem responder direito, eles namorando. E sempre com pouco sinal. E mais blá blá blá. Resumindo, Já me irritou. numa visita à mãe dele no hospital, estava a minha ex-cunhada e ela me deixa escapar. Olha, o fulano com o ciclano. E aí ele perguntou: quem é o ciclano? E aí ela não respondeu, ficou tipo quietinha. Bom, eu comecei a fazer terapia meses antes desse rolê todo e já estava num processo de autodescobrimento e terminei o relacionamento depois de ver nos stories dele através do Instagram da irmã dele, então da ex-cunhada, que ele realmente estava de love com esse ciclano. Enfim, É uma traição. aí ele falou: vou me vingar. Ah, agora eu concordo com ele. Ah, ele vai se Sério. vingar. Já conta dessa parte que tinha uma traição. Não, ele falou: meu ex me traiu, tá. terminamos, eu criei um fake pra, É que eu só foquei no para fake, marcar um date desculpa. com ele. Criei um fake com todas as características das quais eu sabia que ele admirava em um homem. Físicas, intelectuais, emocionais. Juro, nem inteligência artificial teria feito melhor, não duvido. Papo vai, papo vem. Depois de uns dias conversando com o fake, ele decidiu ir ao encontro com esse fake num motel. Mas antes íamos no shopping e deixaria o carro… a gente ia se encontrar, a gente, né? Eu tô falando O a gente, fake. mas ele é o fake, né? A gente ia deixar o carro do fake, que não existe, e entraria no dele pra seguir diante com o plano de ir pro motel. Pois bem, o fake chegou no estacionamento e aguardou o ex chegar. Ele, chegando lá, mandou mensagem e disse onde estava no estacionamento. Encontrei, fui seguir, fiquei olhando de longe. E ele ficou perguntando, onde você tá? Liga o pisca-alerta. E aí ele perguntou, cadê você? E ele falou, estou te vendo, estou dentro do carro, te observando. Aí ele falou que… Começou a falar que delícia você é, tô adorando te observar. Nossa, fez um foi- joguinho Uma psicológico pressão assim psicológica. no ex. Nossa, eu achei bem pesado mesmo. Agora eu fiquei com medo. Só que tá parecendo Depois- roteiro de filme, né? Assim, Total, isso aqui dá super. É. Depois de fazer esse jogo psicológico… Ai, nossa, ele falou até umas coisas bem pesadas aqui. Tipo, ficou falando pro ex que estava se masturbando vendo ele. Depois pegou e foi embora. Me diverti bastante. Aí bloqueei e caí em mim. E do quanto fui perverso. E aí depois fui tratar isso na terapia. Essa história tem muitas camadas. Porque tem assim, muitas sim, camadas. vamos lá. Vamos avaliar o seu ex primeiro. Depois a gente vai te julgar. Ah, eu vou Esse me ex, bom, contradizer. traiu. Só me contradizo aqui. Contradizo, tá certo? Contradigo. Eu só me contradigo. Porque agora eu acho assim, gente, assim, eu entendi que o ex traiu, ele ficou chateado e fez que se vingar. Não, e desenvolveu a família ainda, né? Mas traição Dá pra não é entender normal, que- traição é errado. Sim, Mas eu traição com a irmã, mas a irmã também acontece. foi sacana. Essa ex-cunhada aí foi sacana Olha, também. Não, mas isso ela postou meio sem querer também. Ah, mas ela sabia que ele tava com Ah, um e sem com o outro, querer. gente. Mas às vezes era uma festa, É. fez um story, não dá pra, né? Eu acho que dá pra voltar depois de um tempo, assim. Não acho nada muito grave aí, não. Até com a história do fake? Não, acho uma bobagem, gente. É uma infantilidade, É, né? é verdade. É uma criancice. Uma Ele criancice. não é nada, se você for ver. É uma bobagem. Não, bobagem. Ah, mas assim, É. ele fez um joguinho… Mas se agora ele tá fazendo terapia, se tratando e tal, talvez Se eles sente podem, culpado, eles talvez. podem se encontrar num futuro pra falar sobre essa traição. E aí, essa traição, como que a gente resolve, né? E eles estão kits, né? Um traiu, o outro se vingou, pronto, agora. Eu acho que não
acho que tem chance, se eles se gostarem e quiserem. Eu ia sair do carro uma hora e ia falar. Sou eu. Ia ser novelesco. Então, faria mais sentido, mas eu acho que ele até se arrependeu nesse momento, entendeu? Pode ser. Não, mas Ele foi até me a hora. assustou, até na me hora do masturbando. carro. Mas aí quando fez ele, isso de verdade, quando ele né? se deu conta da maluquice, ele Foi parou, embora. ele não foi adiante. Ele não jogou o carro em cima dele, não assustou, não saiu. Sim, Sei lá. Talvez acho que a conclusão pode ser: ex bom é ex que não se vinga. Não se Isso, vinga. isso é ótimo. Não se vingue. Eu acho que assim, começa com Acabou. o fato dele. Ele viu o story lá, viu o cara com Ex-bom outra é pessoa, ex-terapeutizado, conversa. gente. É. O menino não Faz tá terapia. fazendo. Agora tá fazendo terapia, tá até arrependido Então, do que tá fez. fazendo. Bom, agora chega a hora que a terapeuta olha assim no relógio, aí ela te olha e fala: a gente pode continuar essa conversa na semana que vem? Aí dá uma aflição, né? Fala: ai meu Deus, essas são minhas dores. Mas eu já digo que eu saio da sessão de hoje achando que ex pode voltar, embora eu não vou voltar com nenhum dos meus. Não vamos voltar. Eu vou ficar reforçando aqui. Nem esse, nem todos outros, os porque assim, episódios. esse dá pra ser amigo, mas dos outros, tem outros Não, que tem Deus que tem que ser ex-bom é ex-longe. Não dá, assim não dá mesmo não. Obrigado por virem aqui, por contar a história de obrigado. vocês. Obrigado a vocês. A gente pelo agradece o convite. E Adorei. agora, mas também tem aquela coisa que, né, a gente vai encerrar aqui a nossa sessão, mas a gente tem sempre aquela perguntinha que a gente quer fazer para os nossos entrevistados, que a pessoa só vai levar essa pergunta ou essa história para terapia. E ela leva sempre pro final da terapia. Não sei se já fizeram isso. Às vezes eu tenho uma história pra contar pra minha terapeuta, aí eu vou olhando o relógio. Quando eu vejo que falta 10 minutos, eu jogo a bomba. Que daí acaba a sessão. Então a gente vai fazer os últimos 10 minutos mais bombásticos, mas vai exclusivamente para as pessoas que apoiam este podcast lá no Apoia-se. Se você quiser fazer parte, é só entrar em apoia.se/terapia com ex, fazer sua contribuição e você entra na nossa terapia em grupo. Para quem vai pro Apoia-se, te esperamos lá. Para quem não vai, por favor, se torne apoiador. Não, brincadeira. A gente se vê na sessão da semana que vem. É isso. Muito obrigado pela companhia. Um beijo grande. Termine se for preciso e cuide-se bem. Tchau. Qual ex, e pode ser ficante, você jamais voltaria e por quê? E tem um ex, vamos chamá-lo de X. Tentativas de manipulação quando começou a me afastar dos meus amigos. Conheci esse garoto. Esse lance de afastar de amigos, eu lembro que eu comecei a me afastar realmente dos meus amigos sem perceber quando eu tava com ele. Tava realmente muito sugado, né? Brigou comigo. Eu era amante. Mas eu realmente acho que ele não era uma pessoa que traía muito. Não dizendo que eu era um amante exclusivo. Ele só traiu uma vez. Mas eu Que acho, lindo. gente. Ele é romântico. E aí eu dormi na casa dele no dia 11 de junho. Não me liguei que dia 12 de junho era dia dos namorados. Só que aí de manhã a gente acordou, não sei o que lá, sexo matinal. Ótimo, todo mundo feliz. Interfone. Aí na hora que tocou o interfone eu gelei, pensei, 12 de junho, pensei, será que esse menino fez uma surpresa e tá aqui na porta?